Sabe, você é uma pessoa tão querida, tão especial, tão amada, que Deus revelou coisas da sua vida e que eu preciso te entregar agora. Você é uma pessoa tão diferente, um ser humano tão incrível, que você tem sido notícia no céu, porque tuas atitudes, diferente de antes, fizeram você mais linda e mais bela. Você é aquela mulher que é difícil de achar. Você é aquela pessoa que para encontrar tem que orar muito. E de tanto você orar pedindo a Deus um companheiro, oh Jesus, de tanto você orar pedindo a Deus alguém que possa te amar, de tanto você pedir a Deus alguém que possa caminhar junto contigo, eu vim aqui declarar e profetizar. Uma pessoa que faz parte de suas orações vai lhe pedir uma chance, porque está decidido a reconstruir a vida amorosa junto contigo. Uma pessoa vai, estou profetizando, pega. Uma pessoa vai te encontrar. Alguém vai te encontrar e vai conversar, e nessa conversa vai haver uma identificação. Você vai se identificar com alguém e alguém vai se identificar com você. E quando houver essa identificação, você vai sentir vontade de conhecer melhor e ele vai sentir vontade de lhe propor uma relação. Filha, alguém que você orou vai lhe chamar, vai lhe convidar. E esse convite vai ser marcante. Esse convite vai arrancar a tristeza do teu coração e fazer brotar uma alegria na tua alma. Você acredita? Eu sei que você quer ser feliz no amor. Eu sei que você quer ver mudança nessa pessoa. Eu sei que você tem petições únicas que, por algum tempo, parece que não foram ouvidas. Mas foram. E todas elas já foram encaminhadas. E no tempo e na fase certa, tudo chega. E vai ter coisas chegando e gente chegando que vai ser surpresa. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Arguelles. Rodrigo Arguelles, se inscreva aqui no canal, é gratuito. É gratuito. E se você puder, clica nos 3 pontinhos e procure o like por aqui e deixa o like. Cecília Cândido, Deus abençoe, minha filha. É seu aniversário hoje, parabéns. Seu pastor te ama. Olha, a irmã Cecília tá aqui, ó. Eu tô ao vivo, tá? 78 anos. Ô, glória. Deus abençoe, minha ovelha. Um beijo no teu coração. Olha, alguém se decidiu por você, para você e com você. Alguém se decidiu por você, para você e com você. Você não vai mais viver sozinha. Alguém aqui precisa de um companheiro para o ministério poder começar, recomeçar e ser um sucesso. Alguém precisa de uma companhia amiga e verdadeira. E você vai ter essa companhia. Irmã,
Deixa lá atrás o que não deu certo. Esqueça isso. Tire isso da sua mente. Você precisa recomeçar. Você precisa tentar, irmã. Você precisa arriscar de novo. Só que agora, você pode arriscar tendo a certeza que não vai falhar, que não vai errar e que certo dará. Às vezes a pessoa erra consciente e às vezes erra porque tentou e não saberia se seria o correto. Mas hoje, você não precisa voltar lá atrás. Tem coisas que foram enterradas, viraram defunto. Tem problemas que já foram superados e resolvidos. Quando Sansão matou aquele leão, era um problema resolvido. Era um assunto superado. Mas, por algum motivo dele, pessoal, ele resolveu voltar lá atrás e tocar no defunto. Não. Não se volta ao passado, não se toca no defunto. Tem assunto que você não pode mais tocar, você tem que enterrar ele. Tem pessoas que você não pode mais conversar, quanto mais tocar. Quando Isaac foi avisado por Deus que naquele lugar teria uma crise, escuta, ele deve ter ficado preocupado. Mas Deus avisou ele da crise. Deus falou que haveria um problema ali onde ele estava. Deus falou com ele que haveria fome ali. Deus estava alertando um homem no meio de tantos. Deus estava alertando um homem que ali, se ele continuasse, uma grande dificuldade ele iria passar. Só que tem dificuldades que podem te fazer prosperar e até te enriquecer. Vou lhe provar na Bíblia. Mas tem dificuldades que podem até destruir você. E Deus escolhe esse homem no meio de centenas, milhares, e diz para ele: sai daí. Sai do meio dessas pessoas. É confortável aqui, pastor. É gostoso. Era confortável. Era gostoso. Mas Deus não queria mais ele ali. E Deus está falando: sai daí. Porque haverá um momento difícil nesse lugar. Alguém está sendo alertada de sair de um lugar para outro. E ele, aceitando aquele convite, ele sai. E quando ele recebe a ordem de sair, ou o conselho de sair, a direção de sair, Deus já diz logo: olha, não volte para o Egito. Porque o Egito é como se fosse aquele defunto. Assunto superado, assunto resolvido. Não vá para o passado de novo. Não volte lá. Ele não podia mais tocar naquele defunto. Isaac, da mesma forma, foi advertido por Deus para não voltar no passado. Porque Deus tinha algo muito grande com ele. Mas se ele fosse teimoso, ele iria perder toda aquela bênção que Deus tinha para ele. E ele não volta. Ele não volta atrás porque ele sabia que não podia mais retroceder e recuar na vida. Era tempo de avançar. E Deus fala para ele assim: olha, você vai para um lugar e lá eu irei te abençoar.
Escuta o que eu vou te falar, que isso é muito forte. Você vai para um lugar que você vai precisar começar do zero. Peraí, pastor, desculpa, mas eu não tenho mais idade para isso. Você tem. Isaac tinha cerca de 60 anos aqui. Você tem idade, sim. O recomeço é para quem quer, tem fé e disposição. E idade não é impedimento. Aquele homem tinha 60 anos, aproximadamente, quando é convidado a ir para Gerar. Se casou por volta dos 40. Então, na vida dele, parece que demorou um pouco a acontecer. Segundo alguns. Ele, por ser homem de Deus, sabia que estava acontecendo no tempo certo. E Deus fala, sai logo. Você vai ter que deixar pessoas aí. Você vai ter que deixar coisas aí. Você vai ter que deixar lembranças aí. Você vai para um lugar que não é um lugar que eu quero definitivo para você, mas é um lugar que ali, em outras palavras, depois você entende isso, que ali eu farei você enriquecer. Então parece que ele tem que sair de perto de pessoas do sangue. Já não tinha mais seu pai, já não tinha mais sua mãe. É ele e sua esposa e seus 2 filhos que davam muita dor de cabeça para ele. É a história de alguém aqui? 2 filhos que de vez em quando brigavam muito. Esaú e Jacó. 2 filhos que de vez em quando se estranhavam. Conhece alguém assim? Que de vez em quando se eram um avesso do outro, um oposto do outro. E ele deixa carro, casa, direitos, posses, tudo naquele lugar. Mas ele é pobre ali, ele não é rico. Rico seria ele se obedecesse. Tá pegando? Deus está falando para alguém, pode deixar isso aí e ir para lá, para onde eu falei. Porque lá tem algo que lhe fará prosperar. Quando ele chega no lugar, ele já enfrenta uma crise no amor. Como assim? Porque ele mente e diz, essa mulher linda não é minha esposa, é minha irmã. E começaram a cobiçar a mulher dele. Começaram a desejar a mulher dele. E quase se deitaram com a mulher dele. Só que a verdade apareceu. E Deus, por misericórdia, graça e favor que nós temos hoje, Deus lá, naquele tempo épico, ele impediu que tocassem na mulher dele. Deus poupou ele do mal. Mas advertido foi, não minta mais. Presta bem atenção no que Deus está falando contigo aqui. Tem mentiras que podem acabar com uma relação. Mas tem verdades que podem fazer uma relação superar. Ele recebe uma promessa quando ele é convidado a sair do lugar. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos, e é tudo o que ele queria. Os judeus naquele tempo queriam fazer filhos, ter descendência, para o legado deles continuarem, para a história deles não terminarem ali. Aquele homem decide obedecer e sai, com uma promessa apenas. Você seria capaz de abandonar tudo e sair por causa de uma promessa? Você que seria capaz de deixar para trás pessoas que te amam por causa de uma promessa de Deus?
por causa de um aviso dos céus. Isaac fica muito tempo ali. Muito tempo. E ele percebe que aquele lugar não tem água. Porque onde Deus manda ele ir é um deserto. Deserto falta o básico. Deserto falta o que é necessidade. E para ele poder ter o básico, água e comida, ele não vê opção a não ser cavar poços. E ele, já com os seus 60 anos de idade, ele decide pegar na enxada, na foice, na pá, e começa a cavar. O sonho dele agora é fundar poços naquele lugar. Para você fazer esse sonho sair do papel, para você fazer esse sonho do teu coração acontecer, você tem que botar a mão na enxada. Trabalhar, cavar e se esforçar. Existe um mistério no fundo do poço que só quem chega até o final, porque o fundo do poço tem um final. Só quem chega até o final recebe o que ele pode proporcionar de melhor. Quando ele começou a cavar o poço, ele improvisa uma casa, uma tenda, uma barraca. E a família dele parece morar num barraco ou numa barraca. E é ele Deus, mais ninguém. Porque até aqui ele tinha um filho caçador e outro que gostava de cozinhar. E tudo estava nos ombros dele. Eu sei que tudo tem estado nos seus ombros. Eu sei que o peso, a responsabilidade está sobre você. Eu sei também, minha filha, que sobre você pesa a dor da perda, do que não deu certo. E com isso, às vezes você pensa que vai repetir um erro, uma história, porque pensa que todos são iguais. Não são. É só tu escolher melhor. Isaac vai dar um beijo em sua esposa e vai dizer: amor, eu vou sumir por um tempo. Você não vai me ver. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Calma, eu vou te explicar. Eu vou deixar você aqui. Cuida dos meninos, porque eu vou ter que dar um jeito a arrumar um emprego. E ele sai. E deixa aquela família naquele barraco. Naquela barraca. E ele olha para um lado, para o outro e pensa: sem bússola, sem GPS, sem mapa, sem Waze, sem Google, ele deve orar e falar: Deus, posso cavar aqui? Talvez Deus tenha ficado em silêncio. E ele começa a cavar. Sabe por que ele some dos olhos da família? Porque ele está trabalhando. Ele está fora de casa. E quanto mais ele cava, mais ele afunda na vida. E assim tem sido o momento de alguém aqui. Quanto mais você se esforça e trabalha, parece que você está afundando. Só que você não entende que a semente, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Pegou? A semente é enterrada debaixo da terra para depois ela aparecer com todo o esplendor, grandeza e glória que ela tem. Então ele some naquele lugar. Mas ele avisou: eu vou sumir por um tempo, mas é por uma boa obra. Ele está afundando enquanto está cavando. E alguém aqui investiu em algo e está afundando. Mas não acabou, filha.
É assim, às vezes você começa um negócio e não vende, e não rende, e não vai. É porque tu tá cavando. Ou, mas é no tempo de cavar que o grande milagre acontece. Talvez você tenha sumido da mente de alguém, do WhatsApp de alguém. Tu tá cavando. Cavando poço. Cavando poços que vão lhe proporcionar momentos incríveis ao lado do seu amado, da sua amada. Ou aquele homem cava tanto que ele vai chegar lá no fundo do poço. E alguém deve gritar e dizer para ele: Isaac, volte. Você não conseguiu nada aqui. Você vai acabar morrendo sem ar nesse lugar. Volte, Isaac. Isaac não volta, porque Deus disse para ele não voltar para o Egito. Ei, pegou? Quando você está no fundo do poço, irmã, às vezes dá vontade de voltar a algumas práticas. Você sumiu do mapa, não foi? Ninguém procura, ninguém liga. Você sumiu. Você está no fundo. Bem no fundo do poço do milagre. Porque no Rehobote acontece o milagre. É só no Rehobote que vai acontecer esse milagre. Escute o que eu vou te falar. Se você entrou nesse canal aqui, é porque Deus te direcionou. Porque alguma coisa você precisa e pediu a Ele. E eu posso dizer que muita coisa que você pediu, e até parou de pedir porque ainda não viu acontecer, vai acontecer. E quando acontecer, tu vai se lembrar do que foi revelado e profetizado aqui. Deus vai levantar uma pessoa do fundo do poço, mas você precisa cavar, até a água brotar. E a água vai brotar nesse teu poço. A água vai brotar nesse teu poço. Porque a razão pela qual ele estava lá embaixo era por ele precisar de água. Olha, e é diferente de hoje que você bate na porta de alguém te dá um pouquinho de água. Já aconteceu isso aí contigo? Alguém bater na tua porta e pedir água? Antigamente tinha isso, né? Ainda tem isso. Hã? Só que ali água custava muito caro. E ele tem uma esposa para saciar a sede. Tem filhos, 2 filhos para poder alimentar e saciar a sede. Então ele não podia voltar para casa sem nada. Ele tinha que fazer acontecer. Ele tinha que gerar. Ele tinha que produzir. Você entende? A água vai brotar no seu poço e não vai demorar. A água é o que você quer, precisa, necessita. A água vai brotar no teu poço, mas tu tem que cavar. Filha, o fato de Esaú deixar de lado, desprezar, diz a Bíblia, da primogenitura, desse direito, pode ser que aquele filho não estava valorizando a família que tinha. Ei, eu vou entregar tudo. E talvez isso tenha doído mais em quem percebeu do que nele, que abriu mão de um direito legítimo. Só que o que eles não sabem é que aquele homem iria enriquecer por causa do esforço. 60 anos tinha esse homem.
E depois de tanto ele insistir, Deus levantou ele na vida. Porque quando ele bateu na rocha, lá no fundo do poço, aquela água jogou ele para cima. Da mesma forma que você desceu, tu vai subir. Da mesma forma que você se rendeu a ele, ele exaltará você aí. Tu tá pegando? Tu tá entendendo? A persistência dele deu a ele o que ele mais precisava, o que ele mais queria. Então a primeira água é para alimentar a família. É para alimentar quem estava com ele, para saciar a sede de quem estava com ele. E com água ele poderia plantar. Só que quando ele começa a plantar, em determinados lugares ele chama atenção. Chama atenção e tem pessoas que vão discutir com ele. E nessa discussão, ele abre mão daquele direito legítimo, porque ele quer ter sossego no coração. Ele não quer brigar. Ele já passou da idade de brigar. Então, ele deixa para os filisteus algo que é dele. Então, ele deixou em Canaã e agora deixou na terra. Então, se esse homem não tem a cabeça no lugar, se esse homem não tem uma mente com Deus, ele poderia pensar e dizer: Deus mandou eu largar tudo lá para vir para cá e quando eu conquisto aqui eu tenho que dar? Só que ele não pensa assim. Porque ele tem uma mente centrada na vontade, na palavra. Ele sai daqui de Sitna. Esse posto, discussão, contenda, não me pertence. E ele recomeça. E o pior acontece. Vão lá e criam contenda com ele, criam caso com ele, e ele abre mão de um outro direito. Só que eu não vejo ele reclamando. Eu vejo ele fundando poços, porque poço é um CNPJ. Ei! Peraí. Cada poço que ele funda, após esses dois que viraram contenda, virou discussão, viraram contenda e discussão, ele funda mais um. E o CNPJ desse tem nome, Reobote. Alguém pegou o mistério. Aleluia. Vem para essa campanha. Vem para essa campanha. Ele vai fundar um poço e esse poço tem nome, Reobote, que é um lugar largo, espaçoso, grande, glorioso. Detalhe, não ficava na melhor região do bairro, ficava na pior região do bairro. Só que ele valoriza o lugar por causa do poço que ele cavou e obteve êxito e obteve vitória. Ei, ei, ei. Será que você entende? Hã? Será que você entende? A irmã perguntou, pastor, como saber se a pessoa é de Deus para minha vida ou não? Já não dei certo muitas vezes. É muito fácil, filho. Eu já cansei de falar isso aqui. Se houver conexão e não apenas uma união. Conexão de corpo, não, de alma. É mais profundo. Conectar o corpo é muito fácil. Agora, conectar a alma é mais difícil. Se a pessoa aguenta seus destempérios, seus excessos, se você suporta também o dele, é muito fácil. Isaac sabe lidar muito bem com a mulher que ele tem. Ele sabe tratar muito bem uma mulher.
Agora ele vai dar um nome para esse poço. Você tem que dar um CNPJ, uma patente para tua marca, porque vai acontecer. Você vai acontecer. Você vai ver acontecer. Você entende? Ouça a voz do Espírito. Esse homem aqui, ele é totalmente diferente dos outros. Ele não é agressivo, ele não é desequilibrado, ele não xinga e nem acusa os outros. Ele é uma pessoa que mais vive calado. É uma pessoa que mais vive calada do que fala. E depois que ele funda um poço, ele batiza ele Reobote. Porque o Reobote foi o fundo do poço que deu certo. Esse poço é o precursor de todo o sucesso dele. Olha, alguém aqui vai criar uma marca, uma patente, um CNPJ, uma empresa, e vai ser tão grande o teu sucesso que a única coisa que eu tenho para te dizer é: não esqueça de onde ele revelou para você. Mas tu tem que acreditar no teu potencial e nessa tua força. Porque Deus manda você ir nessa tua força, assim como mandou Gideão. Assim como falou com Josué. Com Josué. Você pegou? E você vai ser tão grande nesse lugar que quem te via como pequeno vai chegar perto e falar como você cresceu na vida. Olha, teu crescimento é grande. Seu crescimento é grande, muito grande. E é isso que importa. O teu crescimento é muito grande. Se desenvolva. Supere seus limites. Vença os desafios. Deixe para trás quem tem que ficar lá, atrás de você. Esse homem, ele consegue crescer tanto que certo dia um rei poderoso, em conversa com seu amigo Alzate e com o general de seu exército, o comandante Ficol, ele vai dizer: tem uma pessoa, é crente, é diferente da gente. Ele fundou uma empresa aí e ele cresceu tanto. Ninguém para esse homem. Ele está tão rico e tão próspero que eu quero ser amigo dele. Uau! Tem gente que vai se aproximar de você porque você vai ser grande. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera. Você será grande, canto cai. Muito grande será você. Ouviu? Pegou, entendeu? Muito grande. Em conversa com seu amigo, ele vai dizer: eu vou visitar ele. Porque agora, essa pessoa passa a admirar esse homem de Deus que cresceu no deserto, no vale. Você não entendeu ainda? Eu vou traduzir para você.
Teu crescimento é nesse lugar difícil, nesse deserto. Tua prosperidade virá nesse vale, nesse fundo de poço. Foi ali que Isaac enriqueceu. Ele ficou tão poderoso que agora ele é procurado por autoridade. Ele está tão rico que agora ele despertou interesse em pessoas importantes. Porque Isaac é o homem que pega a semente e planta. Não é o homem que pega a semente e retém ela na mão. Não. Ele planta. Tem plantado? Tem semeado? Tu vai colher. Tu vai colher. Tu vai colher. Você foi escolhida por alguém que orou por você. Você foi escolhida por alguém que você orou. Esse homem agora consegue dar um bem-estar para a família dele. Ele começa a dar à família dele o que a família dele merece. Ele é a pessoa agora que tem mais destaque. Ele é a pessoa agora que mais é notícia naquele lugar, que mais é falado. Isaac está nas notícias dos jornais dos filisteus. O homem crente que veio para o meio de nós e começou a fundar os poços que nem sabíamos que tinham aqui. Tem pessoas que vão descobrir coisas porque você está lá. Só que uma coisa que é muito intrigante. E eu me pergunto, Deus, por que o Senhor teve que tirar ele de Canaã e fazer ele enriquecer na terra, longe da família, dos parentes dele? Sabe o que Deus falou comigo? Você não vai acreditar. Que às vezes pessoas perto, que se dizem amigas e até da família, são os maiores impedimentos para o nosso sonho dar certo. Eu não creio que o problema estava na terra. Eu penso que o problema poderia estar ao redor dele. Ele estava cercado, talvez, por pessoas mal intencionadas, pessoas que não deixariam ele prosperar como Deus queria. Olha, escuta o que eu vou te falar. Quando sair alguém na tua vida e não te procurar mais, levanta a mão para o céu e agradeça, porque foi aquela oração ouvida. Ele te livrou do mal. E tem pessoas que são mal para a sua vida, são um mal para a sua vida. Ele aqui tá tão diferente que agora até pessoas importantes procuram ele. E quando ele é procurado, a resposta dele parece ser muito justa. Porque ele diz: por que é que vocês vieram falar comigo? Ou seja, não falavam antes. Ei. Por que é que vocês vieram falar comigo? Porque não falavam antes. Não falavam antes. Agora querem falar com ele. Porque agora ele tem dinheiro. Porque ele agora é um homem de sucesso. Porque ele agora é um homem próspero. Filha, tem pessoas que só vão querer estar perto de você quando você for sucesso. Porque são aquelas pessoas muito interesseiras. E ele vai dizer mais. Vocês têm ódio de mim. Vocês me expulsaram da sua terra. Ele tem que agradecer a Deus que ele foi expulso daquela terra, tá? Porque não foi lá naquela terra que o Reobote aconteceu. Foi no lugar que ele estava, no vale. Porque o Reobote nasce no vale. O Reobote nasce no deserto. Você entende isso? Vocês me expulsaram daquela terra.
Minha filha, se ele ficasse naquele lugar, talvez o poço dele fosse mediano. Mas Deus queria algo extraordinário. E no lugar que ele estava, não daria certo. Então, Deus permitiu que ele fosse convidado a se retirar. Olha como ele fala contigo. Se inscreva aqui no canal, minhas orações vão te alcançar. É um canal de revelação, de profecia, de palavra. Pode se inscrever, é de Deus. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Já coloca seu nome aqui para oração. Se Deus der um mistério com o teu nome, eu vou entregar. Tudo. Vou entregar tudo. Compartilha essa live, minha ovelha. Compartilha esse vídeo. O máximo que você puder. Nos stories do WhatsApp, nos stories do Facebook, compartilhe. Teu lugar não é aqui. E por isso ele foi para o vale. Só que eu vejo o vale como oportunidade de criar um CNPJ e fundar um poço. Ele deu o nome àquele CNPJ de Reobote. Só que os filisteus não exploraram aquele lugar. Ele explorou. Você já pensou em explorar algo que as pessoas recusam, evitam? Teu sucesso pode estar lá. Pode estar aí. Ah, é fácil, pastor. Então me diz o que é difícil, pastor. Então me diz o que é fácil nessa vida. Para de botar culpa no lugar, culpa nas pessoas, quando às vezes o maior culpado é você. Culpar de quê? De não prosperar e ter o sucesso e as vitórias que você de fato merece. Tem algo que aconteceu com ele que mudou a vida dele, da família dele, quem estava caminhando junto com ele. Ele, Isaac, quando recebe a visita do general, do amigo conselheiro do rei e do próprio rei Abimeleque, ele é bem claro. Vocês me expulsaram de lá. Vocês têm ódio de mim, agora me procuram por quê? Por que ele foi procurado, pastor? Porque tiveram medo dele. Por quê? Porque ele foi se tornando grande, cada vez maior. Minha filha, minha ovelha, preste atenção. Quando você se torna grande, as pessoas vão ter medo, vão ter respeito, vão admirar. E às vezes até invejar. Isaac é um homem que planta. E que a mudinha da planta dele, a semente dele, multiplica por 100. Isaac é o homem que bota a mão no arado e dá certo. Alguém pode escrever aqui Reobote 7 vezes? Escreva Reobote. Depois escreva glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Onde Isaac bota a mão, dá certo. Onde ele coloca a mão, Satanás não bota a pata. Porque ele tem a unção. Ele tem a unção. E a unção que ele tem, minha filha, é poderosa para fazê-lo prosperar de forma extraordinária. Esse homem não é qualquer um. Ele é acima da média, ele é diferente, tá? Ele é único. Ele é alguém que apanhou muito da vida, mas de tanto apanhar, ele deu certo. De tanto ele apanhar da vida, ele deu certo e deu muito certo.
Grava isso no teu coração, na tua alma. Para dar certo, temos que apanhar às vezes, tá? Para dar certo, temos que afundar às vezes, tá? Porque ele afundou para cavar o poço. Para dar certo, temos que deixar no passado quem merece ficar lá e não trazermos mais para a nossa vida quem foi um erro, quem foi um lapso ou quem foi alguém que não pertencerá mais ao nosso presente. Ei. Isaac, ele não tem um pai para contar. Não tem uma mãe para ajudar. Não tem ninguém por ele, a não ser Deus. Se você está nessa situação, também acontecerá esse milagre na sua vida. Acontecerá esse milagre na sua vida. Eu estou torcendo por você, filha, mas tu não pode parar de cavar. Se é deserto, marcha. Se é vale, cava. Se é destruição total, defunto, profetiza no vale. Ei, deixa eu falar para você. Esse vale é uma oportunidade, tá? Essa dificuldade é uma oportunidade, tá? É uma grande oportunidade que Deus está dando para você. Não deixa passar, não jogue para o alto. Deus tem ensinado você, tem conduzido você. Deus tem instruído você, tem direcionado. Ou vai dar certo, tem que dar certo, tu é um sucesso. Agora eles têm medo desse homem, e antes ele tinha medo dessas pessoas. Mudou o jogo, virou a roda, ó o rebuliço. O jogo virou. Antes eles tinham medo do rei, agora o rei tem medo dele. Antes o general colocava medo nele, agora ele vive num lugar que o general procura ele porque tem medo dele. Ei, Jesus, o que é isso? Esse homem, ele sai da sarjeta, enriquece num vale, num lugar inóspito, longe da família, da parentela. Uau! E se torna uma referência. Quem tem promessa vai mais longe. E quem cava poço no lugar certo, por isso que o lugar é importante, poderá enriquecer. Deus tem ensinado você aqui, não tem? Esse é o lugar certo, não é lá não. Esse é o lugar certo. Isaac agora é o empresário de sucesso. Esaú deve olhar para ele e falar: papai não tinha nada, agora está com tanta coisa. Mas quem teve visão disso tudo foi o filho mais novo. Pouca diferença de minutos, né? Ao nascer. Que teve visão e acabou tomando um direito, porque negociou do filho mais velho. A mensagem é clara. Sabemos que Deus está contigo. Eu sei que Deus está contigo, porque não é possível ter passado por tudo isso, ter vencido tudo isso e ainda está vivo. Não. Deus está contigo, não é possível. Então eu vou lhe propor um acordo. Por que não fizeram um acordo antes? Porque antes Isaac era um Zé Ninguém, um Zé Mané. Não tinha nada aos olhos dos filisteus. Não tinha nada ele. Agora ele tem. Infelizmente. Ou, felizmente,
a gente é reconhecido pelo que tem. Agora ele é temido, ele é respeitado, porque ele venceu na vida. Isaac agora é um vencedor. Você tem que vencer na vida. Mas você tem um título, mais que vencedor, mais que vencedora. Você tem que vencer. Para de criar contenda e discussão, desculpas, e faz dar certo. Esse homem agora vai ouvir da boca do rei que mais tem poder naquele lugar. Ele vai dizer: precisamos fazer uma aliança, um acordo, um trato. E que seja selado com juramento. Oh, Jesus. E o que é interessante aqui é que no trato, a primeira coisa que os filisteus pedem é: você não nos fará mal. Isaac pensa: mas eu já não faço. É isso que eles querem? Porque eles estão falando da maldade que está dentro deles. Porque eles maquinavam o mal contra Isaac. Isaac é o avesso, é o oposto dos filisteus. Isaac é homem de Deus, tá? Isaac é um homem de Deus, um homem de sucesso. Isaac é um homem que tem paciência e não discute. Ele não discute perdendo tempo, não. Isaac, ele é tão inteligente que ele faz esse acordo talvez porque tenha pensado: mal eu não faço nem o meu inimigo. Quanto mais essa gente que ele pensou que tinha ódio dele. Então, o trato é este: você não nos fará mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem o abençoado. Isaac quebra aquele clima e dá um banquete. Filha, o jogo mudou completamente. Quem tem poder agora é Isaac. Isaac tem muito poder. E por ele ter tanto poder assim, as pessoas correm atrás dele. Ei. E ele prepara um banquete. E ali, todos comem e bebem. E no dia seguinte eles selam o acordo. E cada um fez seu juramento. Cada um fez seu juramento. Juramento. Ó. Isaac se despediu deles. E eles foram embora como seus amigos. Já viu inimigo virar amigo? Já viu inimigo virar amigo? Responda aqui para mim. Dâmaris, foi Isaac que foi oferecido como sacrifício, sim, por Abraão, no Monte Moriá. Você entende o que está sendo revelado? Inimigo pode virar amigo? Hã? Pensa na inimiga agora. Será que ela pode virar amiga? Pensa naquela mocreia. Naquela inimiga, será que ela pode virar amiga? Talvez. Mas Isaac, como aprendeu com a vida,
Pode, é só a pessoa se converter e ter caráter, né? Ele faz um trato e cada um vai pro seu lado. Você pode ser amigo da pessoa, colega, e cada um seguir teu rumo. E cada um seguir seu caminho. Será que você entende o que está sendo revelado? Nesse mesmo dia, quando ele dá um banquete para aqueles homens, é uma forma de fazer uma oferta na vida de alguém. Banquete, não é comida, é um banquete que ele dá. E nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar uma boa notícia que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Peraí, então Isaac não para de cavar. Não. Porque ele sabe o segredo. Ele sabe a fórmula. Ele sabe o jeito. Esse homem sabe o segredo. Esse homem sabe a fórmula. Ele sabe o jeito de fazer dar certo. Até o que não daria certo longe da mão dele, fora da mão dele. Ou alguém consegue entender o que está sendo revelado aqui? Deu tudo errado, pastor, para mim. É claro. Quando nossas escolhas estão à frente, quando é a nossa mão que rema o barco, pode dar errado. Mas tem jeito de reparar. O texto encerra dizendo, esse episódio, não o capítulo, dizendo: pôs o nome nesse poço Isaac de Seba. Por isso o nome daquela cidade hoje é Berseba. Pôs o nome de Seba. Oh, Jesus do céu. Pastor, ele para ali? Não. Ele não para ali porque ele quer mais. E você tem que querer mais. Você precisa querer mais. Você precisa sim. Ele é uma pessoa tão notada, tão vista, tão comentada. Ele vira assunto naquele lugar. E agora, ele tem uma procura grande. Procura daquelas pessoas que... não queria nem chegar perto dele, agora querem. Por quê? Porque talvez ele começasse a vender água. As pessoas começaram talvez a buscar água onde ele estava. Ele criou um comércio no deserto. Filha, deserto ou é desculpa para um fracasso ou é oportunidade para um sucesso. Deserto ou é desculpa para um fracasso ou é oportunidade para criar um sucesso. Isaac, ele dá tão certo que ele chama atenção até de pessoas que não queriam ficar perto dele. E no versículo 34, diz que Esaú casa-se com Judite e Bazemate. Judite e Bazemate. Escreva aqui, Judite e Bazemate. Uma era filha de Beeri e outra era filha de Edom. Essas duas mulheres que ele se casa, essas duas moças, eram hetéias. Escuta isso.
E essas duas moças amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Já percebeu que o texto pula de uma história e vai para outra, que parece que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. O pai agora é rico. E um filho que despreza o que tem de melhor é a decepção do pai e da mãe. Você tem que entender que até nas melhores famílias tem problema. Eu preciso falar isso para você. Até nas melhores famílias tem problemas, tem desavenças, tem contendas. Esse homem, filha, agora vai ver o que uma escolha errada pode causar. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. O tempo foi passando. E Isaac foi envelhecendo. Mas ele tem um legado, ele tem um império para poder deixar para o primogênito. A Bíblia diz no versículo 27, no capítulo 27, versículo 1, que Isaac já era bem velho e estava ficando cego. Um dia ele vai chamar Esaú e vai dizer para ele: filho. E ele vai dizer: estou aqui, meu pai. Você está vendo que eu estou ficando velho, né? E um dia desses aí eu vou morrer. Ele diz: pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo, casse um animal, prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Peraí. Prepare uma comida? Então Isaac sabe cozinhar. Então Esaú sabe cozinhar, né? Por que ele não cozinhou um prato de lentilha para ele? Preguiça. A preguiça pode fazer você ter a maior derrota da sua vida. Preguiçoso era Esaú. A preguiça pode fazer você ter a maior derrota da sua vida. Prepare uma comida gostosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu darei minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. E por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa do seu pai. Olha que revelação profunda. Uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. Seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora Rebeca vai dar uma instrução para Isaac, para Jacó. Filho, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois seu pai vai abençoar você, antes que ele morra. Aí Jacó disse à sua mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo
Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Rebeca vai dizer para aquele menino, para aquele jovem rapaz: se isso acontecer, a culpa é minha. Amaldiçoada será a minha vida, diz Rebeca. Pare e pensa por que tudo isso aconteceu. Porque aquela mãe viu que o filho não valorizava as bênçãos de Deus. Aquele filho foi o desgosto da família. Então, ela quer deixar a herança para aquele que valoriza. Porque a herança é para quem valoriza. A herança é para quem valoriza. A herança é para quem valoriza. Meu Deus do céu. Valorize a Deus. Valorize o reino. Valorize a sua família e suas conquistas. Valorize! Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os cabritos para mim. Isaac está cansado, cavou muitos poços, está rico, está desfrutando das riquezas. Tem que deixar o legado para alguém. Tem que deixar o que conquistou para alguém. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou. Levou para sua mãe e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. A mãe concordou em enganar o pai para poder abençoar o filho. Isso te lembra algum episódio? Tem pessoas que acham que é mentindo, que vão conquistar, que vão vencer. Mas eu não vi Isaac mentindo para poder conquistar poços. Eu só vi ele mentindo quando teve medo de morrer por causa da esposa bonita que tinha. Mas ele aprendeu a lição. Parece que Rebeca não, né? Sabe aquela mãe preocupada em ver o filho se perdendo na riqueza, nas bênçãos que tem? Parece que é Rebeca. Ela está tão preocupada que Esaú jogasse tudo fora, que talvez ela deve ter pensado: eu vou preparar o terreno para o filho mais novo administrar tudo. Só que tinha uma promessa sobre esse filho. Então talvez por isso Deus não tenha permitido que Esaú chegasse a tempo e acabasse com aquela farsa. Jacó foi até onde o pai estava e diz para ele: eu cheguei, papai. Eu sou Esaú. E não era Esaú, era Jacó. Sou seu filho mais velho. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se. Por favor, sente-se. Coma da carne do animal que cacei. E depois me abençoe. Estou encerrando. Isaac perguntou: mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, Deus, me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo.
ou não. Jacó chegou perto de Isaac. E ele o apalpou. E disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú. E por isso, ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele, mentindo, respondeu: sou sim. Respondeu Jacó: traga a carne da caça para que eu coma, depois o abençoarei. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Esaú perdeu o orvalho do céu, porque ele se vendeu por um prato de lentilha. Oh, Jesus do céu. Esaú perdeu o céu na terra porque desprezou o que Jacó nunca desprezou. A bênção agora dada àquele homem lhes daria direito ao orvalho do céu. E ele continua dizendo que o orvalho do céu seja seu, que os campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Então, quem daria continuidade ao legado do pai era o filho que valorizou o que o outro filho desprezou, que era algo divino. Se tu menospreza o que é divino, se tu não valoriza o que é divino, ei, alguém vai valorizar no teu lugar. E é você que vai perder e não ganhar. Ele jogou para o alto. E agora, com a bênção do pai, esse jovem vai mais longe. Que a fartura do trigo e vinho, que as boas colheitas. Olha o que ele está falando. Céu, terra, colheita, trigo e vinho. Trigo é para quem planta. Uva para fazer o vinho é para quem planta. Você entende? Que nações sejam dominadas por você. Peraí, nações? Ele está passando uma bênção que deveria ser do mais velho. Que nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes, ou que você mande nos seus parentes, e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem. Aqui é aquela palavra de Gênesis 27, versículo 29. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem. E que sejam abençoados os que o abençoarem. Oh, Jesus! Será que você entende aqui esse manto? Será que você consegue entender? Hã?
ele agora está recebendo o que deveria ser do irmão dele. E é irrevogável. Não tinha como, vou cancelar essa bênção aqui agora e vou dar por... Não. Deu para um, era dele. Mas pastor, ele foi enganado. Paciência. Pastor, Deus permitiu. Permitiu. Ou talvez quis, não sei. O que é claro aqui é que quem amaldiçoasse esse homem seria amaldiçoado. E quem o abençoasse, abençoado seria. Isso é notório, é claro. Isaac acabou de dar a bênção. E Jacó ia saindo. Quando Esaú chegou vindo da caçada. Chega todo feliz. E ele vai lá, limpa o animal, cozinha o animal, tempera o animal. E leva para o seu pai e disse: papai, levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac, não entendendo nada, ele estava cego, não entendendo nada. Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Não, possível. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito. Olha a importância. Essa revelação vai mexer com você. Ele ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então, quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi. Antes que você chegasse, dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaac respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. E de quem foi essa ideia? Da mãe. A mãe teve essa ideia. E ela disse: a responsabilidade é minha. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Pastor, Jacó em hebraico é enganar ou enganador? Soa parecido, não é? Soa parecido, não é? Gênesis 27, 36, tá? Também está em Gênesis 25, 26. Esse tempo, o irmão deve pensar: ele me enganou. E o texto diz: primeiro me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Olha o que ele vai receber depois que ele diz isso ao pai dele. Isaac respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. Ele está insistindo em algo, escuta isso. E começou a chorar alto. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu.
Você entendeu o que ele falou aqui agora? Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Será que você entende isso? Era para ser dele. Era para ser dele. Mas ele perdeu. Perdeu um direito que era dele. Porque ele não valorizava as coisas de Deus. Ele não valorizava. Ele só foi começar a valorizar depois que ele começou a perder. Pastor, mas isso é meio estranho. Eu não sei. Eu não sei se Deus foi justo. Irmã, Deus é justo. Deus é justo. Muito justo. E ele sabe muito bem o que faz. Quem não foi justo com Deus foi Esaú. É meio estranho isso tudo, pastor. É meio estranho. Mas uma coisa eu sei. Quem não foi justo com Deus foi Esaú. Esaú é aquele homem que aprende só quando perde. Esaú é aquela pessoa que só aprende quando perde. Será que é preciso perder para aprender? Ele é notório que ele perde um direito dele porque ele não valoriza as coisas de Deus. Você entende esse mistério? Ele não valoriza. E quem não valoriza as coisas de Deus sempre vai perder na vida. Quem não valoriza as coisas de Deus sempre vai perder na vida. E agora não tem mais como voltar atrás. Já era. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Esaú é o retrato de quem não valoriza as coisas de Deus. E perde. Lembra quando ele casou com aquelas duas mulheres? Judite e Bazenate? Ela só deu decepção à família de Isaac e à sua mãe Rebeca. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Tudo isso agora traz uma separação na família. Poder e dinheiro. Depois desse episódio, Jacó vai ter que sair de casa. Esaú era mais forte que ele. Jacó vai fugir para Mesopotâmia. E ali vai viver um tempo. Teve o bônus e o ônus de dar uma rasteira no irmão. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai
tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. É o que Esaú diz. Era uma guerra declarada naquela família, porque viriam consequências. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. E ela disse: meu filho, escute, seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Esse homem, chamado Esaú, perdeu tudo o que era mais precioso porque desprezou as coisas de Deus. Jacó, mesmo chamado de enganador, ele é o homem que vai enriquecer muito, que vai receber as heranças, os poços, os troféus, as conquistas de seu pai após a morte. Porque Jacó valorizava as coisas de Deus. Mas, pastor, ele enganava. Mas valorizava as coisas de Deus. Foi uma briga declarada pelo poder. Ganância, com aval da mãe, com apoio da mãe. Entretanto, agora é uma guerra declarada. E essa guerra trouxe alguns prejuízos. Mas o mais lindo dessa história é que depois do tempo, eles vão se consertar e irão se encontrar no futuro. E as coisas não acontecem por acaso. Tem coisas que acontecem por um propósito. E você está aqui, eu tenho certeza absoluta que é um propósito. Talvez hoje você tenha perdido muito. Talvez alguém aqui não tenha valorizado o Senhor como deveria. Talvez alguém aqui tenha roubado, como Jacó roubou algo que era do irmão. Porque enganou, né? Talvez você tenha, quando eu disse roubado, é no sentido de ter pego algo que não era seu, feito algo que não era para fazer, lesando alguém, prejudicando alguém. E Deus está falando, quer se consertar? Quer voltar? Quer se entregar a Jesus? Se você quer, escreva aqui nos comentários: pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero me entregar. Eu vou orar agora por você. Separe um copo com água. Eu vou abençoar seu copo com água. Se você quer voltar para Jesus, se você quer se entregar a Jesus pela primeira vez, pode escrever aqui: pastor, eu quero voltar, eu quero me entregar. Ore comigo, pode colocar também seu pedido de oração aqui, que eu estarei orando por você. Ore comigo. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela
tua presença, que é notória, é visível, percebível, marcante. Obrigado pelas revelações, visões, profecias. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, Pai, por tudo que tem feito aqui. Tudo que o Senhor tem feito aqui, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Santo Deus de Israel. Santo Deus de Israel. Em nome de Jesus. Eu te peço, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos erros. Perdoe as nossas falhas e as nossas iniquidades. Em nome de Jesus, Pai. Olha essa pessoa que ora comigo aqui. Olha essa vida que está orando aqui, Pai. Que cada comentário aqui possa ser olhado por Ti, analisado, avaliado, abençoado por Ti. Cada pedido de oração possa ser abençoado. Mas nesse momento, eu te peço que o Senhor venha escrever o nome dessa mulher e desse homem no livro sagrado da vida. Repita essa oração com a sua boca, dizendo: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Graças te dou porque a salvação chegou nesse coração. Pai, abençoado seja essa vida que compartilhou esse vídeo, curtiu essa live, fazendo com que mais pessoas fossem alcançadas e abençoadas. No nome de Jesus. Eu te peço agora por cada vida preciosa que está ao vivo aqui comigo, ou que vai assistir esse vídeo depois, no momento que minha voz penetre nos seus ouvidos. Em nome de Jesus, eu declaro: receba a paz, receba a cura, receba, no nome de Jesus, uma porção da unção do Senhor, que vai lhe proporcionar grandes momentos. Abençoado seja a nossa água, o nosso copo com água, a nossa garrafa de água. Abençoado seja, Pai. Eu profetizo: quem beber dessa água, aonde estiver, algo vai acontecer de bom sobre tua vida. Que toda sorte de bênção esteja com você. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Beba com fé. Deus falou para mim que tem uma mulher muito enferma nessa live. Tem uma mulher muito enferma que vai assistir esse vídeo. Eu vi doenças como câncer, doenças ruins no fígado, no rim, nos ossos, no sangue, bactérias, vírus. Em nome de Jesus, queima todo o mal, Pai. Aqui, aí, aonde for, queima, limpa esse sangue, limpa esse fígado gorduroso, limpa, Pai. O Senhor pode fazer em nome de Jesus. Normaliza, meu Pai, a insulina, a glicose, ó Deus, em nome de Jesus. Cura a alma dessa mulher, cura também o corpo dela, o corpo dele. Opera um milagre, meu Pai, no sangue, nas artérias, nas veias. Arranca os vírus, limpa completamente. Abençoado seja você, sua casa e toda a sua família. Respira fundo. Solta o ar bem devagar.
e diga graças a Deus. Olha, Deus tocou não só em você, mas em alguém da sua família também. Escuta o que eu estou te falando aqui. Deus tocou em alguém da tua família. E está fazendo uma obra ser completa porque Ele é perfeito. Não ficará pela metade o que Ele começou. Não ficará pela metade o que Ele começou. Eu vou te convidar, minha filha, para participar dessa campanha. A campanha do Rehobote, resumindo, é cavar poços e plantar sementes. Escreva aqui nos comentários: cavar poços e plantar sementes. Quem cava poço e planta semente, é capaz de prosperar em larga proporção, como foi Jacó. Esse homem plantava no lugar, se plantava 1, se multiplicava por 100, se plantava 2, se multiplicava por 200, se plantava 10, multiplicava por 1000. Ele é uma pessoa que tem agora algo de Deus que o faz multiplicar e prosperar. Irmão, é bem clara a mensagem, o texto é bem claro. Gênesis capítulo 26, no versículo 12, está escrito: naquele ano, é nesse ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer semear, fazer esse voto sugerido de R$100? É só se você quiser e puder, irmã. Aqui é um convite. Pastor, não tenho. Profetiza essa semente. Abra mão. Eu profetizo essa semente na tua mão. Tu vai ter. Para poder semear. Pode fechar a mão. Coloca no coração e fala: eu recebo. Pode escrever: eu recebo. Agora, pastor, eu tenho essa semente. Eu quero semear ela. Eu quero plantar essa semente. E semeou Isaac naquela mesma terra. Às vezes, irmã, você ouve aqui e semeia lá, a palavra é aqui. Naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Por quê, pastor? Porque o Senhor o abençoava, está escrito. Você quer fazer esse voto sugerido de R$100? Pastor, eu quero, é por amor que eu faço. Olha o que aconteceu com Isaac. Eu profetizo em nome de Jesus, vai acontecer também com alguém aqui. Semeou 100 vezes mais e engrandeceu-se. Aleluia. E o engrandeceu-se e o tornou muito rico naquele lugar. Eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro? E foi enriquecendo cada vez mais, está no versículo 13 de Gênesis 26. E se tornou muito rico e poderoso. Por isso que ele foi procurado pelo rei Abimeleque, por Alzate, pelo general Ficol. Por isso. Cavar poço e plantar na campanha do Rehobote, você poderá multiplicar por 100 vezes mais. Isso é fé, tá? E nós precisamos ser movidos pela fé e obedecer o que Deus fala. Perceba que Isaac sempre valorizou a Deus. Jacó desprezou algo de Deus. E eu não vejo ele plantando como o pai dele plantava. Esaú. Eu não vejo ele plantando como o pai dele plantava. E eu encerro dizendo: você quer participar dessa campanha? Eu deixei meu WhatsApp aqui para você mandar o comprovante. Pastor,
Quais são os dados bancários? Aqui embaixo, você vai ver o Pix CNPJ e o Pix celular. Pix CNPJ e o Pix celular. Os dois, isso, filho, o Pix CNPJ e o Pix celular. Os dois estão aqui. Enquanto eu oro, você pode fazer a transferência, mandar o comprovante pro meu WhatsApp que está aqui. Pastor, eu não tenho Pix. Quais são os dados bancários? Está tudo aqui embaixo. Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Pastor, eu me senti bem nessa live, eu tenho me sentido bem aqui com o senhor. Eu quero fazer parte desse ministério, quero ser dizimista, Deus, nesse ministério. Alguém aqui parou de ser fiel a Deus? Olha, entenda, Isaac só chegou onde chegou porque foi fiel, tá? Isaac um dia foi a oferta. Agora em Gênesis 26 ele está ofertando e multiplicando estão suas colheitas. Porque quem semeia, quem planta, tem colheita multiplicada. E na campanha do Rehobote é 100 vezes mais. E aquele homem, filha, prosperou muito. Já Esaú, seu filho, que desprezou o que é santo, o que é sagrado, o que é divino, pagou um preço alto. Se você se tornar dizimista em nosso ministério, eu vou colocar o seu nome na Arca da Aliança. E vou estar orando por você todo dia, enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus permitir. E estarei orando também por você na madrugada, nas madrugadas. Pelos dizimistas do nosso ministério, eu tenho um grupo, e ali de vez em quando eu mando uma mensagem, faço uma ligação, dou uma direção que Deus me dá. Eu vou orar pela sua vida agora e apresentar a Deus todos os votos. E cada voto que chegar eu vou botar no azeite consagrado, o azeite do Rehobote. Dizimista na Arca da Aliança e o voto aqui no azeite consagrado. Pai, em nome de Jesus. Toma essa vida em tuas mãos. Toma essa mulher em tuas mãos, meu Deus. Um dia ela já foi muito maltratada na mão de alguém. E hoje eu coloco ela em tuas mãos. Toma esse homem, essa ovelha, também em tuas mãos. Eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa abençoar com paz, serenidade, tranquilidade. Que o Senhor possa proporcionar nesse momento algo bom dentro desse peito e que essa mente venha estar tranquila e que esse corpo possa estar curado. Deus, essa mulher, esse homem, que não tem condição porque não tem um emprego, não tem uma vida estável, dê uma oportunidade para ela, abre uma porta. Aquela porta, Pai, que vai ser a porta da mudança radical para melhor. Dê uma oportunidade para ela. Dê uma oportunidade para ele. Dê essa porta, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus. Cada semente aqui lançada, cada voto aqui feito, que venha a ser honrado por Ti. Essa é a semente do 100 vezes mais. Aleluias.
Isaac plantava e se multiplicava por 100. Que assim seja na vida dela e na vida dele. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. 100 vezes mais do que semeou. Pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Filha, eu te abençoo. Filho, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Escuta o que eu vou te falar. As minhas ovelhas, quando mandam o santo dízimo, eu separo e oro. Se a Bíblia diz que ele honra os que honram a ele e desprezam os que desprezam ele, eu acredito. Se a Bíblia diz que ele protege os que são fiéis a ele, eu acredito. E eu não vou ser norteado nem guiado por voz de pessoas que não estão nem aí e são escravos e reféns de pornografia, bebidas, drogas e uma vida devassa. Não se norteie por essas pessoas, por essas vozes. Que seu norte, que seu rumo seja a Bíblia Sagrada. Que seu caminho seja o do Senhor Jesus Cristo. Verdade, fiquei 9 meses, fiz voto e não cumpri, perdi o emprego. Entendi, servo. Damaris, seu nome. Qual é seu nome, minha filha? Escreve aqui para mim. Seu nome de verdade. Eu profetizo que você vai ter uma nova oportunidade, minha filha. Em nome de Jesus. Mas não brinca com Deus. Deus, ele dá oportunidade, sim. E Deus vai te dar uma oportunidade que vai mudar a sua vida, é o que eu estou profetizando. Mas não deixe que a oportunidade te domine, que você não seja refém do dinheiro, que você não seja refém das vitórias. Uma vez alguém perguntou, pastor, por que eu não recebo mais do que eu tenho? Porque se recebesse, talvez, isso dominaria você. Se coisas te dominam, se dinheiro te domina, se posses e vitórias te dominam, você não está preparado para mais. Deus quer dar mais, mas Ele precisa dar para quem está preparado para receber. Verdade, eu estava ganhando muito bem o serviço que pedi a Deus. Eu já liberei uma palavra para a sua vida, minha filha, a oportunidade vai chegar. Abrace e não deixe que coisas, seja o que for, matérias, papel, dinheiro, contratos, comissões, te dominem. Domina, governe, lidere. Isaac chegou sem nada lá e saiu de lá rico. Está no texto, ele foi enriquecendo cada vez mais. Por quê? Porque semeava. Isaac chega ali sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Versículo 12 e 13. Ele semeia naquele mesmo ano, fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Do que semeou. E foi enriquecendo cada vez mais. E se tornou muito rico e muito poderoso. Está no texto. Pois o Senhor Deus o abençoou. Que assim seja na sua vida. Essa semente tem nome, tá? E o nome dela é Reobote. Pastor, eu quero mandar meu comprovante. Tá bem aqui, o link do meu WhatsApp. Esse link é do meu WhatsApp. Quem responde sou eu e minha esposa apenas. Pastor, eu também fiz um voto e não cumpri. Deus te abençoe, minha filha. Ele vai te abençoar. Você que não tem a semente, em nome de Jesus, abra a mão. Coloca a semente, pai, na mão dessa ovelha que ainda não abriu a mão. Coloca a semente. E que venha essa semente para ela poder semear. Após a semeadura, haverá a colheita. E Deus poderá multiplicar por 100, sim, em nome de Jesus.
Um beijo no teu coração. Filho, os dados bancários estão todos aqui embaixo. Pix CNPJ e o Pix celular. Caixa Econômica Federal você pode fazer pela lotérica. Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Com um comprovante você manda para mim. Eu vou gravar seu nome no contato do WhatsApp, vou estar orando pela sua vida. E os dizimistas, eu vou separar num grupo meu e vou estar orando nas madrugadas. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Que Deus te abençoe.